Olá, meus irmãos, espero que estejam todos bem. Nós vamos estar fazendo um estudo do miudinho, retomando, na verdade, o estudo do miudinho. Esse primeiro estudo vai ser como uma experiência para a gente ver se vai dar tudo certo. E dando tudo certo, nós vamos dar continuidade ao estudo, certo? Então, toda semana nós vamos apresentar um versículo. Nós finalizamos os nossos estudos antes da pandemia no versículo 107. No miudinho 107, versículo 11, capítulo 11, versículo 25, que dizia o seguinte: Naquele tempo, Jesus respondendo disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas dos sábios e inteligentes e as revelastes aos infantes. Esse versículo, esse início de versículo, e os demais versículos que virão a seguir, Jesus faz uma prece a Deus. Jesus faz um louvor a Deus. E esse versículo, capítulo 11, 25, ele nos diz o seguinte: Jesus se volta para Deus, ele louva a Deus, agradece a Deus que tem ocultado noções de espiritualidade profunda daqueles que no mundo detêm a cultura convencional e acadêmica, e revelado essas mesmas noções de espiritualidade profunda àqueles que não têm a cultura convencional do mundo ou a intelectualidade padrão da terra, mas que apresentam um atributo essencial para se crescer em espírito. Isso se chama humildade, certo? Então, a recordação rápida do miudinho 107 foi onde nós paramos antes da paralisação total por causa da Covid, certo? Então, hoje nós vamos começar o miudinho 108, certo? E vamos começar dando essa continuidade ao 107. Tem uma frase de Lário Silva, foi escrita pelo Chico, pela mediunidade do Chico, que diz o seguinte: humildade é a consciência precisa, clara e objetiva de si mesmo. E muitas das vezes a gente acha que ser humilde é nos achar menos do que somos, né? Isso, na verdade, não é humildade, isso é baixa autoestima. Humildade é saber, é se conhecer, é se entender, é se olhar no espelho e saber como eu sou, né, do jeito que eu sou. Isso é humildade, é se reconhecer. É você entender realmente quem você é, em determinadas atitudes ou não, mas você saber o caminho que você vai seguir. Isso é humildade. O grande equívoco é acharmos que, por exemplo, eu sou palestrante, eu já li as obras básicas todas, eu já li N livros, né? E, na verdade, isso não significa que nós sabemos tudo. Ou melhor, nós não sabemos nada. Isso é como se você arranhasse um verniz, né? Nós não podemos achar que detendo conhecimento, às vezes até mais do que outras pessoas têm. Às vezes quando a gente participa de um determinado grupo, você se acha doutor no assunto, né? Isso é falta de humildade, né? Então, a gente não deve se sentir dessa maneira. Porque quanto mais conhecemos, mais sabemos que não sabemos. E isso é nítido. À medida que nós vamos estudando, à medida que nós vamos aprendendo sobre as leis de Deus, sobre as leis de Jesus, a gente vai vendo o quanto ignorante nós somos. E reconhecer essa ignorância é ser humilde. Simão Pedro, por exemplo, sabemos que ele viveu experiências amargas, né, árduas, para que aquele sentimento bruto que ele tinha fosse lapidado por Jesus, né? Então, no auge da sua maturidade, ele tinha plena consciência daquilo que ele podia, de todas as possibilidades do Evangelho em nome de Jesus, mas também sabia e era bem consciente daquilo que ele não podia abraçar, que ele não podia assumir, né? Simão Pedro, ele era um homem bem rude, né, bruto, e que foi lapidado pelas leis de Jesus. À medida que Simão Pedro foi acompanhando Jesus e o conhecendo,
E ele interiorizou todas aquelas noções, aquelas regras, né, que Jesus nos dava e nos ensina até hoje, e ele foi lapidado dessa maneira, até se tornar um apóstolo. E ele entendia todas as limitações, aonde ele podia ir e aonde ele não podia chegar, né? E é isso que a gente também tem que saber, né? A gente tem que ter as nossas limitações. A gente não pode achar que sabe tudo e chegando e falando e palpitando, e muitas das vezes você não é bem visto numa determinada situação, no meio familiar, no meio profissional, né, entre os amigos. Então a gente tem que saber a hora que você pode às vezes dar uma opinião, um conselho, falar alguma coisa, né, educadamente, procurar as palavras corretas para não ofender, não magoar, não ferir ninguém, né? Tudo isso é a gente se tornar uma pessoa mais humilde. Então, como é que um espírito que não tem essa consciência lúcida sobre a própria realidade intelecto-moral cai em si? Quando é que a gente acorda para a vida? Né? Muitas das vezes você está numa situação e aquilo chega, vamos dizer, aquela dor, né? Chega aquele momento de dor, de muita dor, e você não sabe como se comportar, ou você não sabe como lidar com aquilo. Quando temos o coração maduro, né, a gente tem um pouco, né, do conhecimento religioso, pode ser espírita ou qualquer outra religião, né, que traga um pouco das leis divinas, esses sinais eles vêm com mais brandura, né? Você consegue assimilar, você consegue entender o que está se passando, você consegue captar que daquela situação de dor você vai tirar alguma coisa de aprendizado para a vida. Aquilo não vai te derrubar totalmente, né? É lógico que nas nossas imperfeições humanas, a gente tem sentimentos, a gente, né, pode vir a tristeza, pode vir um pouco de melancolia, mas não ao ponto de te jogar no chão. Mas por quê? Porque você tem uma maturidade que faz com que você capte aquilo como um aprendizado enviado por Deus, né? Mas quando o coração é endurecido, né, de dura cerviz, que é uma expressão bíblica, né, que cerviz significa nuca, ou seja, você não curva a cabeça, você não olha para o chão, vamos dizer assim, você não consegue se curvar, este espírito passa por experiências bem severas. Ele é balançado de um modo muito forte para que ele capte toda uma situação que ele tem que erguer a cabeça e se humilhar diante daquilo. Quando ele não consegue captar isso, ele não consegue ver isso, porque ele não se dobra, ele não se curva, né? Como o rabino Saulo de Tarso, né? Que ele não se curvava. Aí a gente pensa que ele vai passar por situações muito sérias. Aí a gente pensa numa doença grave, em problemas financeiros, que levam às vezes até a falta do alimento. Então, assim, são provas muito difíceis. Mas nem sempre é isso. Nem sempre ele precisa chegar a esse ponto. Por quê? Para o orgulhoso, né, que é a situação aliás, é a situação de todos nós, né, os imperfeitos da terra, o orgulhoso tem uma situação que consegue deixar ele bem irritado, que consegue tirar ele do prumo, né, como dizem. Tem uma circunstância que ele não suporta. O orgulhoso não suporta a vergonha pública. Ele não consegue passar por uma determinada situação com testemunhas em torno dele, com pessoas vendo aquilo que ele está vivendo, né? Quando Jesus, e isso nós temos um exemplo, quando Jesus vai orientar Bartolomeu, que está no livro Boa Nova, né, a lição do bom ânimo, Bartolomeu sofria de depressão e era melancólico, e Jesus conversa com ele em separado, não em frente aos outros discípulos, né? E um outro exemplo, contrário do de Bartolomeu, é quando Jesus vai falar com Nicodemos, a conversa se dá de frente Tiago e André. Por que Jesus fez isso?
Porque Jesus sabia que aquele momento doeria em Nicodemos, o senhor da lei, o orgulho. Jesus conseguiu tocar, né, fazendo as devidas correções dos comentários que ele fez com Nicodemos, de frente a Tiago e André, porque sabia que Nicodemos seria tocado, porque ele pegou o ponto central dele, o orgulho dele, não chamando a atenção, né, porque Jesus não chamava a atenção de ninguém, ele apenas tecia comentários que nos fazia reflexão. E esse comentário que ele fez com Nicodemos foi perante os discípulos, né? E o outro caso também é o de José de Arimateia, né? Jesus conversa com ele também perante algumas autoridades romanas, e José de Arimateia também se vê extremamente afetado com aquilo que ele falou, né? E ambos saem calados, né? Tanto Nicodemos quanto José de Arimateia, e vão para suas casas. A gente pensa, né, que eles devem ter feito uma reflexão muito profunda daquela situação vivida com Jesus, né? E a gente acha que raiva não teve, porque depois ainda, né, ajudaram ao sepultamento de Jesus. Mas foram duas situações que a história nos conta, onde Jesus sabia como mostrar àqueles senhores da lei o ponto exato, a hora exata que os levasse a uma reflexão. E isso, né, demonstra que eles tinham um período ali para poder se reconhecer, né? Mas essa situação, vamos dizer, de José de Arimateia e de Nicodemos, agrada a Deus. É estranho a gente falar isso, né? É até uma citação bem inusitada, né? Porque às vezes a gente pensa que aquela reflexão que eles fizeram em casa, a gente não sabe, né? A história não conta, poderiam até ter chorado, né? Devido à vergonha que passaram, aquela situação né, de total comoção para os dois, que isso agradaria a Deus, né? E é nesses exemplos que hoje a gente vai começar o Miudinho 108, Mateus capítulo 11, versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então nós vamos entender o que é agrado. Para que a gente comece a entender o que é agrado, a gente tem que entender o que nos agrada, certo? O que me agrada, eu particularmente? Meu trabalho me agrada, minha casa me agrada, comida me agrada, eu até sou gordinha, comida me agrada, então tudo isso me agrada. E os que estão à minha volta sabem do que me agrada, sabem as situações, as coisas que me agradam e vice-versa. Então fica fácil a gente saber o que agrada, né, o seu próximo ou o que te agrada. Isso é muito fácil. Mas como que nós podemos agradar a Deus? Deus não precisa de nada material para agradá-lo. Isso é óbvio, é lógico, não precisa. Mas Jesus está nos dizendo que aquele choro copioso, o lamento, o pranto desses dois homens, né? Ditos senhores da lei, agradou a Deus, causou deleite, prazer, gosto em Deus? A gente entende assim, não é isso? Vamos agora entender o que é a palavra reconhecimento. O prefixo re quer dizer novamente, de novo, conhecer-se novamente. Falando ainda dos senhores da lei, foram colocados em uma situação vexatória, onde de repente foram convidados a se conhecerem. Pensavam que sabiam muito, que eram muito importantes, que eram aclamados por todos, e descobriram que nada sabiam. E neste processo de reconhecimento, reconheceram os seus lugares, certo? Então a gente entende que quando eles saíram do local, que chegaram até as suas casas, que refizeram toda uma reflexão,
que pensaram na conduta, naquilo que eles sabiam, naquilo que Jesus fez para ele, falou para eles, eles passaram a se reconhecer e, logicamente, reconhecer o lugar deles e o lugar de Deus, que Ele é o Pai e nós somos os filhos. A palavra agrado, em grego, significa eudokia, prazer, contentamento, alegria, deleite. A palavra em hebraico significa ratson, com o mesmo conceito, prazer, contentamento, alegria e deleite. Porém, ela é empregada em uma outra circunstância que o Luiz Elias nos fala como antropomórfica, ou seja, é quando projetamos atributos a Deus, sensações que são realidades que são de nós os humanos. Por exemplo, quando a gente vê a chuva, né, e isso a gente geralmente fala para criança, né? A chuva é Deus chorando, né? A gente está atribuindo um sentimento de choro que é humano a Deus. Isso é antropomórfico, certo? E então como que a gente vai entender o prazer, o contentamento, a alegria e o deleite de Deus? É só pensar nas coisas que nos causam prazer, que eu falei anteriormente, as coisas que nos causam agrado, né? Como comer bem, beber bem, se vestir bem, as coisas materiais que estão à sua volta, que te causam agrado. Isso é o agrado nosso, humano. Agora nós vamos aprender e entender o agrado a Deus. O que nós temos que, a maneira que nós temos que nos comportar como filhos de Deus para poder agradá-lo. Então nós vamos para o livro de Levítico, da literatura de Moisés. Esse livro reúne todos os mandamentos litúrgicos atribuídos à prática dos levitas, dos membros da tribo de Levi. Cuidavam da parte ritual do templo. Todos os sacerdotes eram descendentes de Levi, mas todos são... O livro de Levítico, todos são simbólicos, né, para que houvesse um entendimento daquela época, certo? Então, tudo que nós vamos narrar daqui para frente, que a gente vai estar comentando para vocês, é simbólico, é poético, certo? Então, no Levítico, capítulo 1, versículo 9, começa assim: o homem lavará com água as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. O homem lavará com água as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Ponto. Bom, nos templos havia uma grelha. No altar havia um tipo de uma grelha, né? A gente está falando grelha para vocês entenderem, aquela grelha da churrasqueira mesmo. Não de metal, não sei como que era, mas eu creio que toda de pedra. Então ali era colocado as oferendas. Então ali eram colocados os animais, que eram assados. O ritual ele era seguido assim: os ricos, né, os mais bem afortunados, eles levavam um cordeiro. Esse cordeiro não podia ter defeito nenhum no couro, nem na parte física dele, tinha que ser perfeito. Os menos afortunados, que tinham menos dinheiro, levavam pombinhos, e os bem mais pobres levavam um passarinho. Então como que acontecia? Eles sangravam o cordeiro, ou seja, ele era morto, esfolado, tirado o couro, e suas vísceras, após serem lavadas, e as patas, então eles lavavam as vísceras e as patas. Depois ele era cortado em 4 partes e levado ao altar, ou seja, na grelha para assar. Por que lavar entranhas e patas? Vamos entender isso aí. Na cultura judaica, a sede da emotividade não é o coração, são as vísceras. Quando a gente sente uma emoção muito forte, mexe com a região do baixo ventre, é a dita dor de barriga, né? Eu tô com frio na barriga. Quando você passa por uma situação de emoção muito forte, te dá aquela sensação estranha ali no abdômen, né? No estômago, né? Tem gente que dá até dor de barriga mesmo, né? Então, é a região de baixo ventre. Então, na cultura judaica, a emoção que você sentia ali no seu corpo era nessa região. Então, por isso que lavava-se as vísceras. Então, mexe com essa nossa região. Então, quando sentimos uma emoção muito forte, mexe com toda essa região que eu já falei com vocês. As patas significam sentimento, né, como já estudamos anteriormente. Então, os sentimentos também devem estar purificados. Então, quando aquele cordeiro é levado ao altar para ser assado, que se lava as vísceras e os pés, ou melhor, as patas, deixa entender o seguinte: o lavar é a purificação. Você está oferecendo ali a Deus, você está oferecendo ali naquele altar os seus mais nobres e puros
sentimentos. Mas se nós trouxermos então para o presente, quando a gente tem que enfrentar uma grande situação de prova e teste, será que a gente está realmente purificado para isso? Vamos pensando nisso aí. Com sentimentos de revolta e raiva, nós só sofremos. Vamos refletir sobre nossa família, trabalho e demais relacionamentos. Quando estamos com muita raiva, revolta e vamos ver uma situação testemunhal, uma situação de teste com sentimentos ruins, não podemos aproveitar nada do contexto da dor, ou seja, tirar da situação algum aprendizado. Mas se tivermos maturidade de pararmos para refletir, meditar, observando a necessidade da mudança, aí sim a gente pode ter um aproveitamento ideal. E é nesse captar essa mudança, nesse captar esse reconhecer que os espíritos captam ali um momento para poder te dar uma cutucada. Para você, eles, né? Porque a espiritualidade não pede oportunidade nenhuma, pelo contrário. Então, nesses momentos de fragilidade sua, é que eles se aproximam para poder te alertar. Então, esse lavar vísceras e patas, né, com as demais citações que eu já fiz aqui agora em relação à situação de dor que a gente passa, é a maneira com que você tem que enfrentar, né? É a maneira com que você tem que ofertar a sua oferenda a Deus. É se purificar, é lavar os seus sentimentos, né? Lavar as suas emoções, para que você dê a Ele aquilo que de melhor Ele quer de você. E no versículo, ele ainda fala sobre o sacerdote. Esse sacerdote significa aquele analista reencarnatório que nós temos, ou melhor, aquele avalista, aquele avalista reencarnatório que todos nós temos. É aquele que quando você vai reencarnar, ele fala assim, não, pode deixar que eu vou cuidar dele. Esse irmão está sobre os meus cuidados. Ele assina lá por você. E ele faz ele é o mediador, né? Entre suas ações e Deus. Ele está ali intermediando, ele está ali ao seu redor, ele está te orientando, ele te dá umas cutucadinhas, ele faz você refletir, ele faz com que você tenta ali mudar o seu foco para aquilo que é o correto a ser seguido. Apesar, de a gente ter total conhecimento da nossa liberdade de escolha, né? Então, quando diz no versículo sacerdote, significa que sempre que temos em nossa vida esse avalista reencarnatório. Quando o momento da dor chega, é ele que irá fazer a mediação entre nós e Deus. É ele que vai nos conduzir ao abate de forma digna, carinhosa e educativa. Então, é ele que vai nos aproximar de Deus de uma maneira correta, da maneira como que nós temos que aproximar dele, com sentimentos limpos, puros. Continuando o versículo, então ele diz assim: este holocausto será uma oferenda queimada de suave odor para Deus. Vamos entender o que é esse suave odor. Voltando lá no comer e beber. Quando você está fazendo um alimento, refogando um arroz, fritando uma carne, sobe aquele aroma gostoso, aquele aroma que você tem aquele deleite, aquele prazer de sentir. O vizinho às vezes está fazendo alguma coisa, você sente tudo, E isso é um odor suave que chega até você. Então, vivendo uma situação difícil de dor, estamos na grelha e as brasas das circunstâncias estão nos queimando e começamos a pensar na vida reconhecendo nossos erros e falhas. Então, vem aquele momento de dor, você capta toda aquela situação, tenta entender o porquê que Deus te mandou aquilo ali e começa a refletir. E esse refletir faça com que você se reconheça de uma maneira diferente da maneira que você se via. E esse reconhecer te amadurece. Esse amadurecimento te torna mais forte, E esse pensar, esse refletir, esse se reconhecer, isso vai se tornando vibrações. E as vibrações, elas ampliam o seu redor e vão longe, Nós sabemos que as vibrações chegam até Deus. E como que Deus capta isso? Toda essa vibração limpa, essa vibração onde você está se reconhecendo, está se renovando. Ele capta como um aroma suave, de contentamento agradável. Isso agrada a Deus. A fumaça do churrasco, a fumaça da grelha, a fumaça lá da oferenda no altar, ela não tem uma limitação, mas ela sobe, ela verticaliza, a fumaça.
É como você acender um incenso dentro da sua casa, a fumaça dele é verticalizada, ela sobe, né? Então a fumaça, o aroma, eles são etéreos, análogos à vibração. A fumaça sobe no sentido vertical, chegando a Deus. É um momento ascensional. Entendamos então que todo orgulhoso vai ter que ser submetido a uma situação provacional extrema, análogo à grelha da churrasqueira, a grelha do altar. Vai ter que ser submetido ao calor, ao fogo dos acontecimentos, para que essas circunstâncias árduas, calorosas, provoquem neles reflexões que eles nunca tinham tido antes. E quando isso acontecer, Deus vai se contentar, vai se deleitar com isso. Vai sentir prazer em ver os seus filhos se reconhecendo para melhor. No livro de Salmos, capítulo 51, versículos de 16 a 19, temos isso. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Ponto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. O espírito é que tem que ser imolado, sacrificado, para que ele se mostre quebrantado, curvado, acabrunhado. Quando esse salmo nos diz os sacrifícios para Deus e o espírito quebrantado, Jesus está nos mostrando aqui que nós estamos tirando o ritual, né, que foi falado lá em Levítico, e colocando a parte espiritual. Então, aqui nós tiramos a parte ritual e colocamos a parte espiritual. Quando nos sentimos senhores de si, né, quando a gente acha que sabe tudo, que aprendeu tudo, que eu sei, que eu tenho anel de doutor, que eu fiz mestrado, que eu fiz isso, que eu fiz pós, que tal, que eu sou a mais velha da minha equipe de trabalho, profissionalmente falando, que eu tenho mais experiência, a gente passa a ficar refratária às lições do alto, porque você se retrai dentro do seu egoísmo e da sua vaidade e orgulho, com certeza, e esquece das leis divinas e passa a ser muito resistente às orientações espirituais. Mas aí chega um momento que, por exemplo, vamos tocar aqui no ponto da saúde. Eu vou me dar como exemplo. Eu sou gordinha e tenho problemas de coluna. E o meu excesso de peso, ele já deveria ter sido corrigido há um bom tempo atrás. Eu tinha que estar me corrigindo, né, já há um bom tempo atrás. Mas não me incomodava, né? Estava me sentindo bem, tranquilo. Mas meus filhos me cobravam isso, me cobram, né? Meu marido me cobra, amigos me cobram, olha, você tem que perder peso e tudo. Resultado, hoje eu tenho problemas de coluna. Tenho hérnias na coluna, tenho uns problemas na minha cervical, tenho um problema na lombar, tenho problemas no quadril. E tudo é excesso de peso. Então hoje, quando eles me falam da minha correção lá no passado que eu não fiz, eu não sei mais vangloriar a minha situação. Eu me curvei, eu me humilhei, porque eu vi que eu estava extremamente errada. E hoje eu tenho que me reconhecer que eu sou uma pessoa com a saúde afetada. E eu tenho que corrigir esse problema. E só cabe a mim fazê-lo. Então é me reconhecer, me humilhar, ver e reconhecer que eles estavam extremamente corretos e que eu não estava, certo? E tornar o meu espírito quebrantado, né? Me curvar perante eles, não no sentido de humilhação total, mas ser humilde para reconhecer minha falha. E é nesse momento, não só meu, como de todos nós, nas nossas devidas situações de vida, é que a espiritualidade superior acha uma brecha para agir, né? Penetrando em nosso mundo íntimo. Ele nos faz minar nossas resistências, né? E planta em nós a semente da vida renovada, da vida redimida. Então a gente percebe, né, que a gente não sabe nada. Por mais que a gente estude, tenha experiências e tudo, a idade, aquela coisa, te torna uma pessoa madura e tudo, mas na verdade a gente não sabe nada, porque cada dia mais estamos aprendendo com os nossos próprios erros. Isso é muito bom.
Eu estou falando por mim, gente. Isso é muito bom. Né? A gente se renovar interiormente. Continuando os Salmos. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze o bem, ancião, segundo a tua vontade. Deus, quando vê aquele espírito manso, curvado, ele vai lá tomá-lo no colo e não o deixa sozinho. Então, por mais que você se curve perante alguém ou alguma situação, né, que você fala, nossa, agora todo mundo descobriu quem que eu sou verdadeiramente, que eu não sou nada daquilo que eu aparentava, e agora, o que eu faço? Sem problema nenhum. Deus te pega no colo e não te deixa sozinho. Você ergue a sua cabeça e continua a sua vida, só que melhor, né? Continuando, edifica os muros de Jerusalém. Bom, aqui o salmista fala do templo. Você chega, né, em Deus e fala, ó Deus, minhas muralhas, né, ruíram. A dor implodiu tudo. Eu tô no chão. Então Deus vem, limpa tudo e ergue um novo templo em você. Um templo de adoração verdadeira, onde antes havia sim um templo pagão de culto a si mesmo. Né, a vaidade, o orgulho, tudo isso cessa. E você se renova, ou seja, você cria um novo templo de Deus dentro de você. Certo? E o salmista, ele está dizendo que fazer esses rituais de templo... Não, desculpa, gente. Vamos continuar aqui, eu pulei uma parte. Continuando o Salmo 51, versículos 16 a 19. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas? Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar? O salmista está dizendo... Quer fazer estes rituais do templo? Faça. Você quer fazer? Faça, como era feito lá no passado. Mas naquela época era necessário para que o povo entendesse. Hoje, nos dias de hoje, isso não é mais necessário a gente queimar animais, né? Mas antes de fazer o sacrifício do coração, ou melhor, mas antes você tem que fazer o sacrifício do coração e do ego. Certo? Então você não precisa mais queimar animais. Mas para que você se agrade a Deus, para que você vá até o altar de Deus e dê a Ele uma oferenda, você tem que se renovar em coração e em personalidade. Certo? No Velho Testamento, há livros que, tirando, né, o espírito da letra, por assim dizer, falam que todo homem orgulhoso deve ser sangrado para reconhecer a paternidade de Deus. E até agora é isso que a gente está tentando mostrar para vocês. Não é sangrado, né? No sentido de ir lá e cortar e sair o sangue. Mas é aquele sentimento que toca aquele orgulhoso, né? Que toca para que ele mude esse sentimento que não é bom. Para um sentimento de alegria, né? De amor, né? No livro de Romanos, capítulo 2, versículos 17 a 21. Eis que tu tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus. Paulo escreve essa carta em Corintos que é entregue em Roma. E Roma era uma comunidade de judeus convertida ao cristianismo. Paulo é bem explícito. Ele diz o seguinte, que você é judeu? Bom, então se você é judeu, você acredita em um Deus único. Conhece as leis de Moisés, já leu os profetas, leu os salmos, conhece os rituais do templo. É como ele fala, você é espírita? Então você conhece as obras básicas, você já leu Paulo Estevão, você já leu Revista Espírita, você vai no centro toda semana, você toma passe, por aí. E continuando. E sabes a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei? Então você sabe o que é certo e bate palmas para o que é bons gestos, né? Então você entende.
gestos e coisas certas porque você foi instruído para isso. Você conhece, né? Você já leu Obras Básicas, você já leu vários livros, assistiu muitas palestras no YouTube. Então a gente sabe. Continuando. E confias que és guia dos cegos e luz dos que estão em trevas. E confias que é guia dos cegos e luz dos que estão em trevas. Aqui Paulo, né, lança a mão com um objetivo irônico, né? Se você perceber, aqui tem uma ironia divina, vamos dizer assim. E realmente ele lança a mão dessa ironia divina. Né? Então ele diz aqui, então você é o farol capaz de conduzir quem está na escuridão. Né? Então, como eu sou espírita, eu entendo tudo, né? Então eu sou capaz de alguém chegar para mim para um conselho, alguma coisa, eu saber orientá-lo de uma maneira perfeita. Quem dera. Continuando. Instruidor dos nécios, mestre de crianças que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Então você é o palestrante, né? Ali o espírito da família, que tudo sabe, que tudo vê, evangelizador de crianças. Beleza, ótimo. Continuando. Tu, pois, que ensinas aos outros, não te ensinas a ti mesmo? Aqui começa a lição de Paulo. Então, se somos tão competentes para ensinar aos outros, aprendamos também. Não é isso? Porque não é judeu o que é exteriormente, e nem é circuncisão a que é exteriormente na carne. Porque o sacrifício real não é aquele do templo, né? O holocausto lá do cordeiro, né? Do sacrifício do cordeiro. Porque o espiritismo verdadeiro não é aquele do banco de madeira lá do centro, que você vai todo final de semana ou um dia determinada semana, senta, reza, tal, faz tudo que tem, toma passe, escuta palestra e tudo. Esse não é o espírito verdadeiro. Ou melhor, esse não é o espírito verdadeiro. Continuando. Mas é judeu o que é no interior e circuncisão a que é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. A aprovação não vem dos homens, vem de Deus. Trazendo essa carta de Paulo para a nossa realidade de hoje, é como se ele estivesse dizendo: intelectuais espíritas, homens cultos, homens de letra, nós que acompanhamos estudos e mais estudos do Evangelho, todos seremos imolados. Todos viveremos uma situação de holocausto. E não é um holocausto ritual, logicamente. Então ele aqui está nos alertando. Todos nós seremos imolados, né? Vamos morrer. E quando isso acontecer, o que nós vamos levar para lá? O que nós vamos fazer a passagem? Qual vai ser a nossa bagagem? Bom, mergulhando, né, em nossos próprios pensamentos, identificamos nossas fragilidades e nos perguntamos o que seria desafiador para nós, angustiante, a ponto de fazer com que eu não seja mais o mesmo. Então aqui a gente busca situações de vida que nós já vivemos ou que talvez, né, a gente não sabe, a gente venha viver, que nós vamos passar por constrangimento, que nós vamos ser tocados no nosso orgulho. É como se você vivesse, vamos supor, uma situação profissional, né? Há um tempo atrás, não nessa empresa que eu trabalho hoje, numa outra, isso já tem uns 6 anos atrás. Eu trabalho na área financeira de concessionária já tem muito tempo. E isso dá um recurso de conhecimento para a gente, né? Uma base muito alicerçada. E eu fui chamada, né, pela contadora, por uma das funcionárias da contabilidade, me mostrando um lançamento um lançamento do financeiro dentro da contabilidade que eu tinha feito errado.
E eu bati o pé e falei que não fiz. E ela falou, não, você fez, impactou no resultado de fechamento de mês e todo aquele processo. E eu cresci em cima da menina. Falei, não errei. Isso foi falha sua, você tá querendo jogar sua culpa em mim e tal. E discuti com ela na frente de todo mundo, foi uma situação muito desagradável, porque ela falava, eu falava uma, ela falava duas, ela falava duas, eu falava quatro. E até que a gente foi chamada a atenção e a discussão parou. Mas eu voltei para minha mesa e aquilo ficou remoendo. Porque a hora que a poeira abaixa, que você olha para trás e você vê que muita coisa era desnecessária. No outro dia, né, eu fui para casa, aquilo não fazia bem, aquilo me incomodando demais. No outro dia, nós tínhamos uma reunião às 7h30 em ponto, que era para apresentação de resultados finais do mês. E antes da reunião começar, né, eu falei com ela, falei assim, olha, eu cheguei aqui hoje mais cedo, às 7 horas, e procurei o lançamento que eu tinha feito e realmente eu errei. Eu quero pedir desculpa não só a você, mas a sua coordenadora e as demais pessoas que estavam na sala, né, de pedir desculpa a você pelo meu comportamento e pedir desculpa a todos pela minha grosseria, pela, né, falta de educação que eu tive. E realmente eu errei, eu fiz o lançamento errado e ainda bem que você corrigiu o meu erro. Né, o que eu tenho que fazer agora? Buscar mais foco para que isso não aconteça mais. Né? E me desculpei com a menina na frente de todo mundo e pedi desculpas a todos pelo meu comportamento. Então, quando isso acontece, é como se tirasse 10 toneladas das suas costas. Eu me senti muito bem, né? Apesar dela ter ainda dado uma sapateadinha em cima de mim ainda, né? Eu te falei, né? Mas você não quis me escutar, você se acha muito boa e tudo. Eu fiquei calada, escutei os comentários dela, não revidei hora nenhuma. Não fiquei com mágoa do que ela me falou, porque também se eu ficasse não ia resolver nada. E, enfim, ficou tudo bem, a gente é amiga até hoje, graças a Deus. Então, assim, é bom, é uma situação bom, porque aquilo você respira fundo, né? Você chega a colocar um sorriso no rosto, que é um sentimento muito bom, né, de correção das suas falhas, de se humilhar, não de se humilhar, de ser humilde, né, e de pôr o seu orgulho à prova ali na frente de todo mundo. Eu não chamei ela em particular para conversar, eu falei com ela na frente de todo mundo. Isso foi muito bom, porque realmente eu devia desculpar a todos, não só a ela. E é uma situação muito, muito boa a gente fazer isso, né? E é essa vibração que a gente sente, né, do bem-estar, né, daquela alegria, daquele contentamento, que vai se verticalizando igual a fumaça da churrasqueira, e aquele aroma, né, daquela situação bem finalizada, né, chega até Deus. É esse aroma que Ele tem que sentir de nós. E Ele, né, como bom e maravilhoso Pai que polvilha sobre nós, né? Como diz o nosso amigo Luiz Elias, como pode perlim pim pim, ele joga sobre nós, pulveriza sobre nós a felicidade. Então, da mesma maneira que você vibra alegria, ele te devolve alegria e felicidade. E isso é agradar a Deus também. Bom, então diante de tantas situações, eu citei essa como exemplo, né, de uma situação que eu vivi e que foi uma situação que me colocou à prova, né, porque se fosse há um tempo atrás, e esses 5, 6 anos atrás, é o tempo que eu estou no espiritismo. Apesar, né, de ser espírita já há muitos anos, mas os estudos mais aprofundados, né, vem mudando, né, fazendo essa reforma interior, né, que a gente vem sentindo. E me proporcionou essa situação. Porque se fosse uns bons, né, 20 anos atrás, né, quando eu era bem mais nova, eu deixava para lá e não queria nem saber. Né, podia até ir lá como diz outro, né, na calada da noite, né, como José de Arimateia e o Nicodemos fizeram para conversar com Jesus, e falava, ia lá e consertava o meu erro e deixava aquilo passar como se nada tivesse acontecido. Mas não.
a conduta tem que ser outra, né? Não pode ser essa. A gente não pode embaçar, né? Como dizer, colocar o véu sobre os olhos, né? A gente tem que tirá-lo. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 8. Kardec nos fala sobre o perdão e a reconciliação, que também mexe muito com o nosso orgulho e a vaidade, né? A gente perdoar e se reconciliar. Se humilhar para pedir o perdão e reconhecer também no outro a humildade, né? Então, Luiz Elias fez um uso didático desse item, né? Buscando para nosso estudo de hoje do versículo. Jesus diz: vá e reconcilie o quanto antes com teu adversário. E esse reconciliar nos remete à mágoa, né? E o orgulho é a mágoa, né? É das características do orgulhoso é se magoar muito fácil. Então, usando esse trecho do Evangelho para nos mostrar o orgulho que acha que sabe que os outros, ou até que sabe mais que Deus. Aliás, o orgulho não, o orgulhoso, né? Ele acha que sabe tudo, e às vezes até mais que Deus. Então, o item 8 começa assim. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, cumpriu-lhe conforme suas palavras aos usos ainda em voga. Quando Jesus disse, antes de colocar sua oferenda no altar, vai e reconcilia com teu adversário, Kardec nos mostra que Jesus traz para um sentido espiritual uma coisa que é uma situação ritual no passado, certo? Então, antes de postar teu nome no Lattes, humilhe-se perante Deus. Ou seja, antes de você mencionar, né, seus títulos acadêmicos, né, seus diplomas, o seu anel de doutor, reconheça-se em oração intimamente a sua profunda ignorância perante Jesus Cristo. Né? A gente fica um pouco repetitivo, mas é isso que ele está querendo nos dizer. Olhe-se no espelho e veja que a gente nada sabe. Que perante os ensinamentos do Cristo nós ainda somos muito, muito ignorantes. Continuando. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício com isso, porém o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece a sua alma a Deus e essa tem que ser purificada. Aí esse tem que ser a sua alma a Deus tem que ser purificada, a gente volta lá no Levítico, quando se lava as entranhas e as patas, onde as entranhas captam as emoções e as patas significa sentimento. Então você tem que purificá-los para que aquilo, né, para que aquela sensação boa agrade a Deus. Na nossa realidade atual, não levamos mais cordeiros para os templos, né? Isso é óbvio. Hoje o nosso sacrifício é outro. Então a gente volta em Levítico, né? Como eu já falei anteriormente. E tem uma frase de Paulo que diz o seguinte: porque de vós, ó amado, esperamos coisa melhor. Mas se espera santidade, mas um impulso de bondade e redenção. Vou ler de novo. Porque de vós, ó amado, esperamos coisa melhor. Esperamos coisas melhores. Não se espera santidade, mas um impulso de bondade e redenção. Essa frase, ela nos conforta. Por quê? Porque quando ele diz esperamos coisas melhores, ele não está dizendo que espera que você mude de hoje para amanhã, que você se torne santo, não. Cada um de nós tem seu tempo. E Deus sabe o tempo de cada um de nós. Então nós temos um tempo para ser lapidado, né? Para ser renovado, para nos reconhecer, né? Mas aqui ele fala, não se espera a santidade, mas um impulso de bondade e redenção. E esse impulso ele tem que ser todo dia um pouquinho. Todo dia você vai, muda uma coisinha, você passou por uma situação, na hora de dormir, você pensa naquela situação, nas suas preces, né?
esse exercício, né, que a gente tem de Santo Agostinho, que antes de deitar você para refletir todas as suas ações do dia, é muito bom, porque em cada uma delas você pode fazer uma avaliação de si mesmo, boa ou ruim, né, desde que você realmente, né, tenha a coragem e a humildade de se reconhecer errado. Né? Porque se eu falar assim, eu fiz aquilo, mas é porque fulano isso, ou porque, entende? Você se justificar, aí também não adianta. Não, eu errei, amanhã eu tenho que tomar outra conduta. Ponto final. Não ficar procurando se isso, se aquilo. Não resolve. Você tem que ir, né, se reconhecer os seus erros. Não, fiz esse comentário, não deveria. Participei de uma fofoca, participei do comentário dentro do trabalho que não poderia, né, estar envolvida, isso não está certo, não conversei adequadamente com meu filho, não comportei adequadamente com meu esposo. Então tudo isso, né, você faz todo aquele balanço, né, ali do dia, faz sua prece, dorme tranquilo, né, sabendo que no outro dia você vai ter um outro impulso de bondade e redenção. E vai melhorando cada dia mais. No Livro dos Espíritos, Lei de Adoração, questão 649. Em que consiste a adoração? Né? Ou seja, como é que eu agrado a Deus? E a resposta vem o seguinte: na elevação do pensamento a Deus, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. Né? Então, na elevação do pensamento a Deus, se nós voltarmos lá em Levítico, é o período, né, do holocausto lá do cordeiro, né, quando ele está sendo queimado na grelha, né, ele já foi imolado, né? Então, na elevação do pensamento a Deus, né, essa elevação te aproxima a alma do homem a Deus, né? Aproxima a alma do homem a Deus. E também continuando na questão 653, pergunta-se: precisa de manifestações exteriores para adoração? E a resposta dos Espíritos: a adoração verdadeira é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o teu olhar. Certo? Então vamos à resposta. A adoração verdadeira é a do coração. Certo? Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o teu olhar. E esse olhar não é um olhar severo. Deus não nos olha com severidade, Ele nos olha com brandura, com amabilidade. É como se um filho fizesse uma coisa muito errada e a mãe chega para ele e diz assim: meu filho, não precisava de você ter feito isso, não precisava de ter se comportado assim, você poderia ter feito assim e assim. Ou quando, né, eu digo por mim que já, na época que a minha filha formou, ela formou em economia pela UFO, na formatura dela. Quando ela estava, né, lá no palco, né, para pegar o diploma, e ela depois fez um comentário comigo, que me olhava e falava: mãe, seus olhos brilhavam. Então, são os sentidos que Deus nos olha. Quando erramos, Ele nos olha com brandura. E quando nós acertamos, Ele nos olha com brandura. Mas para cada situação existe uma resposta diferente, né? O olhar é o mesmo, mas Ele espera de nós uma atitude também diferente. Livro Construção do Amor, capítulo 17. A oferenda cristã. Para os judeus do século I, a oferenda era o sacrifício dos animais nos dias de hoje. Qual será a nossa oferenda? Então, para os judeus do século I, a oferenda era o sacrifício dos animais. E qual que eram as nossas oferendas nos dias de hoje?
cesta básica, uma doação aqui, outra ali, roupa usada, aquela coisa toda, né? Antigamente, a fé exibia nos templos as vísceras fumegantes dos animais mortos, quando não imolava o sangue humano, para aliciar as simpatias dos gênios inferiores, categorizados à conta de anjos e deuses nos santuários primitivistas. Então aqui ele fala que já aconteceu até sacrifícios humanos, né, antes da vinda de Cristo. Evoluída a fé, o incenso e a mirra, as essências e os perfumes substituíram as ofertas sanguinolentas, modificando o culto exterior e amenizando os costumes. Então chega o período em que o incenso cumpria o papel da fumaça, representando a ascensão dos pensamentos e vibrações, certo? E esse ritual do incenso, né, ele é feito até hoje, né? Existem religiões, né, a própria católica, né, tem aquelas, eu não sei como que chama aquela vasilha, né, que eles colocam ali o carvão e põem aquilo queimar e vem e fica balançando aquilo entre as pessoas e tal, ali dentro da igreja ou dentro de alguns, no centro de Umbanda tem isso também, né? Então aquela fumaça significa a ascensão, né, as vibrações boas chegando até Deus. O discípulo do Evangelho é convidado a imolar a si mesmo, nas áreas da renúncia pelo bem do semelhante, a fim que a terra se faça o templo do amor divino. Bom, quem vamos sangrar? Nós mesmos, certo? No Evangelho segundo o Espiritismo, orgulho e egoísmo são citados como dois monstros. É como desenho animado, ou filmes mesmo, né? Onde o protagonista, ele é o herói e tem aquele monstro que vem e bate nele até que você fala, nossa, vai matar o artista, né? Ele não vai levantar dali mais. Aí, de repente, do nada, ele pega uma força e tem aquela energia, ele levanta e vai lá e bate no monstro e bate até acabar com ele, certo? Então, no Evangelho, o egoísmo e o orgulho, eles são citados como dois monstros. E é esses monstros que a gente briga com eles todo dia. E tem dia que eles nos jogam no chão. Mas a gente não percebe, né? Porque o orgulho e a vaidade, os monstros estão ali na nossa frente, eles não deixam que a gente levante. Mas a hora que a gente passa a olhar diferente, que a gente consegue erguer, a gente vai conseguir combatê-los, né? Mas isso é como Paulo disse logo ali, são impulsos. Vai ter um momento em que a arrogância, a prepotência volta, aí você combate, aí vem aquele orgulho de novo, você combate, vem a vaidade, você combate, e isso é o dia a dia. Até você se lapidar por inteiro. Não é fácil, mas a gente consegue. É só ter a força de vontade. Então a gente consegue eliminar esses monstros, né? Com essa força de vontade. E a gente se humilha. Então, conseguimos eliminar estes monstros nos humilhando. Aquela mesma pessoa que destratei, né? A menina lá que eu fui grossa com ela, eu fui lá e eu procurei e pedi desculpas, né? Essas situações, esses nossos comportamentos sempre para melhora da nossa personalidade, do nosso ego, é o deleite que chega até Deus, né? E Deus derrama sobre nós a sua alegria. E para fechar, Emmanuel nos diz: se pretendes trazer ao Mestre o preito do teu carinho, recorda que o cristão não deseja adoradores de sua figura excelsa, mas artífices e servidores da Boa Nova, que saibam calar auxiliando, amar com desprendimento e servirem sem repouso. Então, em muitas situações, Deus vai permitir que tenhamos momentos de muita humilhação, para que nossa arrogância, nosso orgulho, nossa vaidade intelectual e cultural seja desmoronada e desmantelada. Vamos ser imolados, sangrados, vamos chorar amargamente.
mas também vamos aprender a refletir coisas como nunca antes sobre a nossa personalidade, como nunca havíamos feito antes. E estes pensamentos vão chegar até Deus como o aroma do cordeiro imolado. Irá agradar a Deus e Deus vai se contentar. E depois desse contentamento vai chover sobre nossos corações a alegria divina. Que Deus os proteja e até a próxima.